Ele é apenas um garoto nerd, mas acaba se apaixonando pela garota tímida da escola. Eu sou o Zeon Anime, e bora! No primeiro dia de aula, Houtaro ignora a todos e vai direto para a sala de aula, buscando um pouco de paz e sossego. Contudo, um nerd chamado Satoshi aparece para esgotar a pouca bateria social que lhe resta. Ele insiste que entrar num clube será a melhor maneira para Houtaro finalmente ter uma vida. Mas então Houtaro tira uma carta de aceitação para o clube de clássicos. Ele explica que sua irmã, que já foi membro, o convenceu a entrar para que o clube não fosse fechado. Depois das aulas naquele dia, Houtaro pega a chave de sua nova sala de clube e a usa para destrancar a porta antes de ver Iru, a garota mais descolada do campus. Depois de acalmar as borboletas no estômago, ele finalmente pergunta por que ela está na sala do clube. Então ela lhe diz que está entrando por uma razão pessoal. Ao perceber que seu plano de desfrutar de uma dolorosa solidão foi arruinado, ele decide ir embora e pede para ela trancar a porta. Mas ela o impede e aponta que ele é quem tem a chave. Isso surpreende, já que a porta estava trancada quando ele chegou. Então ele pergunta como ela entrou. Iru diz que estava aberta quando ela chegou e implora para ele ajudá-la a descobrir como a porta foi trancada. De repente ele percebe que Satoshi os observava secretamente o tempo todo. Satoshi então se desculpa por bisbilhotar e diz que nunca esperou ver Houtaro sozinho com uma garota. Houtaro então tenta sair novamente, mas Iru o impede e insiste que eles desvendem o mistério da porta trancada. Enquanto ela segura a mão dele e se aproxima de seu rosto, o olhar em seus olhos o faz experimentar emoções que ele nem sabia que existiam. Então ele relutantemente concorda. Depois de se revezarem criando teorias sobre como ela ficou trancada, Iru lhes conta sobre um som estranho que ela tem ouvido. Então todos ouvem pacientemente e finalmente o ouvem vindo de uma sala de clube diferente, lá embaixo. Momentos depois, eles observam o zelador trancar outra sala de clube com sua chave mestra, e Houtaro explica que ele provavelmente a trancou lá dentro enquanto fazia suas rondas. Após resolver o mistério, ele fica confuso pelo fato de ela não ter percebido. Então ela os leva de volta para cima para mostrar-lhes o prédio antigo que a manteve distraída. Com a investigação inútil finalmente encerrada, eles decidem ir para casa, mas então Satoshi decide se juntar ao clube também, para que possam continuar resolvendo mistérios juntos. Depois das aulas no dia seguinte, Satoshi tenta contar a Houtaro sobre uma lenda assustadora da escola para que pudessem resolver o mistério por trás dela, mas Houtaro ignora para trabalhar em sua tarefa. No entanto, quando Satoshi lhe diz que inicialmente ouviu falar da lenda por Iru, ele de repente fica intrigado e pergunta a Satoshi se ele conhece alguma outra lenda. Minutos depois, Iru aparece e tenta contar a Houtaro sobre a lenda assustadora, mas ele rapidamente a interrompe e sugere que eles ouçam Satoshi falar sobre sua nova lenda, em vez disso. Satoshi então explica como ninguém conseguiu encontrar um clube misterioso chamado Sociedade da Aranha de Seda que ocasionalmente ataca o conselho estudantil. Depois que ele diz que eles provavelmente colocaram um panfleto secreto para atrair novos membros, Iru atinge Houtaro com o mesmo olhar curioso de ontem, mas desta vez ele concorda facilmente em ajudá-los a encontrar o panfleto. Momentos depois, eles encontram o quadro de avisos principal para anúncios de clubes, então Iru e Satoshi começam a procurar por pistas. De repente, Houtaro encontra o panfleto secreto escondido à vista de todos e diz que a Sociedade da Aranha de Seda provavelmente o deixou lá, porque ninguém jamais pensaria em procurá-lo debaixo de todos os panfletos coloridos. Apesar de se sentir um pouco menos animada do que ontem, Iru decide aceitar isso como mais um mistério resolvido, então todos vão para casa. No entanto, enquanto caminham juntos, Satoshi elogia Houtaro por ter inventado um mistério falso em questão de minutos, apenas para não ter que lidar com a verdadeira lenda que Iru queria falar. Houtaro então afirma que só fez isso para evitar qualquer trabalho extra. Mas depois que ambos resolvem o primeiro mistério em segundos, Satoshi pergunta se ele realmente queria evitar trabalho extra, ou se ele simplesmente não teve coragem de dizer não a Iru como faz com todos os outros. Mais de um mês depois, ele vai até a sala do clube para continuar seu ato de Sigma indiferente, esperando que Iru de repente fique obcecada por ele. Mas, como sempre, ela mal o nota e se concentra em tornar o clube um pouco mais interessante. Depois de um pouco de brainstorming, ela sugere fazer uma antologia para o próximo festival. Mas Houtaro recusa porque não consegue lidar com mais atividades sociais. Para resolver isso, ela mais uma vez usa seu charme, e ele facilmente cede como um simplório inútil. Então ela o leva à biblioteca para começar a pesquisar um tópico para antologia. No entanto, ele se surpreende ao ver uma amiga chamada Mayaka que já sabe que ele nunca iria à biblioteca, mesmo que sua vida dependesse disso. Satoshi, que já estava lá dentro, então afirma que Mayaka quer se divertir com Houtaro, mas ela imediatamente nega querer qualquer parte de seu camarão, e afirma que nunca se apaixonaria por um esquisitão antissocial como ele. Depois que Iru finalmente explica seu plano para a antologia, ela pede a Mayaka as edições feitas por ex-membros do clube, mas Mayaka explica que está trancado nos arquivos, então eles têm que esperar pela bibliotecária-chefe.
Aproveitando essa oportunidade, Satoshi pergunta a Mayaka sobre um mistério que ela mencionou antes, e Houtaro imediatamente tenta fugir, mas Hiru rapidamente se interessa, não lhe deixando escolha a não ser participar de mais uma investigação inútil. Minutos depois, Mayaka começa a falar sobre um livro que tem sido devolvido toda sexta-feira nas últimas 5 semanas, e afirma que é estranho porque a política da biblioteca permite que os livros sejam mantidos por 2 semanas de cada vez. Nesse momento, Houtaro age como se não se importasse, apenas para que Hiru pudesse convencê-lo com seu rosto perfeito, mas Mayaka interrompe a preliminar deles para resolver o mistério. Depois que ela explica que foi emprestado e devolvido por 5 garotas diferentes na mesma época, Houtaro compara o tempo e percebe que é muito curto para qualquer leitura real, o que significa que elas estão definitivamente usando-o para outra coisa. Eles então passam alguns minutos tentando pensar em uma resposta, e acabam de volta à recepção, comparando com outros livros. No momento seguinte, Hiru nota o cheiro de thinner no livro, e depois de se perguntar se ela é parte cachorro, Houtaro os leva ao clube de arte, onde um grupo de garotas desenhou retratos com o mesmo livro. Depois que ambos o elogiam por finalmente se tornar útil, eles voltam para a biblioteca para contar a Satoshi. Houtaro então tenta sair, mas Hiru o chama de volta porque eles ainda precisam descobrir o tópico da antologia. Finalmente, a bibliotecária, Yauko, aparece, então eles pedem as edições anteriores, mas ela diz que não há mais nenhuma nos arquivos e vai embora. Vendo que não tem mais nada a fazer, Houtaro sai para aproveitar seu fim de semana em pacífica solidão, mas Hiru o liga no domingo para pedir um encontro. Mais tarde ele espera em uma cafeteria até que ela aparece sem fôlego e se desculpa pelo atraso. Depois que ela pede algo, ele pergunta por que ela queria vê-lo, mas ela tenta mudar de assunto. Então ele se levanta para ir embora, porque nenhum rosto como o dela pode atrapalhar seus planos perfeitos de fim de semana. Ela então se desculpa, então ele se senta para ouvir o que ela afirma ser uma confissão que ela tem lutado para admitir. Cada parte dele quer que ela finalmente diga que está apaixonada por ele, mas em vez de ir para um drama romântico completo, ela pede sua ajuda para lembrar algo muito pessoal. Seu tio desapareceu na Índia há 7 anos e agora está basicamente na lista oficial de pessoas que provavelmente já morreram. Mas muito antes disso, quando ela ainda usava giz de cera, ela uma vez ouviu que ele estava no clube de clássicos e lhe fez uma pergunta sobre isso. Ele se recusou a responder no início, mas ela continuou a importuná-lo como um mosquito até que ele cedeu e lhe deu uma resposta tão deprimente que ela chorou incontrolavelmente e o sujeito apenas ficou lá, observando seu colapso sem sequer acariciar sua cabeça. Ela admite que quer desesperadamente lembrar qual foi essa resposta e por que ele agiu tão friamente depois, mas Houtaro luta para entender por que isso de repente importa. Ela explica que é a principal razão pela qual ela entrou no clube de clássicos em primeiro lugar. E com o funeral se aproximando, já que pessoas desaparecidas geralmente são dadas como mortas após 7 anos, ela quer recordar essas palavras para se sentir mais próxima dele. Houtaro, sendo o preguiçoso profissional que é, afirma que não é da sua conta e se recusa a ajudar. Mas seu ato usual de não se importar não está funcionando nela desta vez. Quando ele pergunta por que ela o escolheu em vez de seus outros amigos, ela admite que já o considera um Sherlock Holmes de segunda linha, e ela o elogia sobre como suas recentes atualizações cerebrais podem finalmente ajudá-la a encontrar um desfecho. Seu ego é massageado o suficiente, então ele cede e promete ajudar, acrescentando que até mesmo consertará a amnésia dela enquanto estiver nisso. A próxima semana são as provas intermediárias, então as atividades do clube entram em hibernação. Mas no último dia, ele chega em casa e encontra uma nova carta de sua irmã. Depois de falar sobre a vida no exterior, ela pergunta se ele já fez uma antologia e menciona um cofre na sala do clube, que guarda todas as edições anteriores. No dia seguinte, ele entrega a carta a Mayaka e Hiru, mas como elas nunca viram um cofre na sala do clube atual, ele as lembra que sua irmã se formou há 2 anos, e a sala do clube mudou desde então. Por sorte, ele já havia feito seu trabalho de detetive preguiçoso usual e perguntado por aí, então sabia onde ficava o antigo, mas é claro, ele ficou parado até que Hiru usasse sua beleza para arrastá-lo junto. No caminho, ele nota alguns sensores improvisados, do tipo que você veria na toca de um guaxinim paranoico. E quando as garotas encontram a antiga sala do clube trancada, elas ouvem alguém lá dentro. Momentos depois, um cara chamado Masashi sai, e o ar instantaneamente se transforma em uma câmara de sufocamento cheia de spray de machado. Assim que ele vê Hiru, ele fica nervoso, e pergunta o que eles estão fazendo em seu clube. As garotas então contam a ele sobre o cofre, mas ele afirma que nunca houve um. Então Mayaka puxa Houtaro para o lado e aponta como o comportamento dele é suspeito. No momento seguinte, elas lembram a Masashi que a sala do clube está tecnicamente aberta para qualquer um verificar, de acordo com as regras da escola. Então ele as deixa entrar. Houtaro então avista um ventilador suspeitosamente colocado bem na frente de uma peça que Masashi afirma estar trabalhando. Mesmo que a janela bem aberta esteja funcionando perfeitamente, mas ele ignora e ajuda a procurar. Quando não encontram nada, ele pergunta a Masashi se ele moveu algo grande quando entrou no clube, mas Masashi só se lembra de ter jogado algumas caixas fora. Houtaro então casualmente menciona chamar um supervisor para fazer uma busca mais profunda, mas Masashi imediatamente fica furioso e manda eles irem embora.
Antes de sair, Hotarou explica exatamente como as antologias deveriam ser e diz a ele que eles estariam na biblioteca por um tempo, caso ele magicamente as encontrasse. Pouco tempo depois, antologias estão empilhadas ordenadamente na sala do clube deles como uma entrega milagrosa, e Mayaka imediatamente pergunta como ele conseguiu. Depois de fazê-la prometer manter segredo, ele a lembra dos sensores e de como Masashi provavelmente os havia montado para cobrir seu vício em maconha com galões de desodorante corporal. Ser um veterano significa que a expulsão e a vergonha familiar são possibilidades reais, o que explica por que ele surtou quando Hotarou mencionou supervisores, já que o cofre esteve debaixo de uma mesa falsa o tempo todo, e provavelmente é seu esconderijo. Assim que Mayaka termina de provocá-lo, Satoshi entra vestido como um ativista dos direitos dos girassóis e fica muito animado com a notícia. Nesse momento, Iru puxa Hotarou para o lado e mostra a ele a segunda antologia, dizendo que é que está ligada ao tio dela, porque tem algo escrito sobre ele lá dentro. Essa edição, escrita um ano depois que ele partiu, o retrata como uma espécie de herói, embora ele claramente não seja, o que a deixa ainda parecendo chateada. Hotarou então sugere ler a primeira edição, já que é de quando ele ainda era estudante, mas Mayaka aponta que a primeiríssima edição não está em lugar nenhum. No caminho de volta para casa naquela noite, Hotarou diz a ela para pensar em avisar os outros para que possam ajudar. Mas ela rejeita essa ideia até que ele a lembra que os cérebros de ambos estão com pouca bateria e não serão rápidos o suficiente para descobrir sozinhos. No clube no dia seguinte, ela finalmente conta tudo a Satoshi e Mayaka, e todos concordam em se encontrar na casa dela no fim de semana, depois de fazerem suas próprias pesquisas. Chega o sábado e Satoshi não perde tempo exibindo sua energia frutada e colorida, enquanto Hotarou tenta fingir que nem o conhece, mas o constrangimento já está instalado, então eles apenas pedalam pela cidade até chegarem à enorme propriedade que pertence à família de Iru. Um momento depois, ela os recebe em sua casa do tamanho de um palácio e se certifica de que eles notem cada canto chique antes de levá-los à sala de reuniões, onde Mayaka já está sentada como se fosse a dona do lugar. Assim que todos se acomodam, Iru distribui cópias do prefácio da segunda antologia, já que essa é a única parte com uma pista sobre seu tio. Diz que ele foi expulso da escola 45 anos atrás, após uma briga que aparentemente o transformou em uma lenda, no ano seguinte, quando a segunda antologia foi escrita. Ela explica que isso aconteceu por volta do festival anual da escola e supõe que seu tio provavelmente lutou contra alguns aspirantes a gangsters que estavam roubando barracas no evento, e foi assim que ele se tornou famoso e foi expulso. Tanto Satoshi quanto Hotarou rejeitam a teoria dela, dizendo que não havia realmente casos de violência como esse no final dos anos 90, quando ele estava na escola. Minutos depois, Mayaka os arrasta para a varanda para desfrutar de sua vista panorâmica exagerada. E depois de passar alguns papéis, ela explica que uma revolta estourou no mesmo ano em que o tio de Iru foi expulso. Foi basicamente um protesto estudantil contra uma nova política escolar que afetou a todos. Mayaka acredita que o tio dela liderou esse protesto e provavelmente brigou com alguns professores, por isso foi expulso. Mas Hotarou a corrige e aponta que o protesto aconteceu meses antes de sua expulsão. Então a teoria dela também está errada. O próximo é Satoshi, mas seu estômago assume o controle e os força a todos de volta para dentro, enquanto Iru faz bolinhos de arroz para manter todos vivos. Depois que ela os serve, Satoshi aparece com jornais antigos do ano em que o tio dela ainda estava por perto, e de acordo com eles, o protesto foi realmente pacífico, o que significa que nunca houve um confronto com professores que pudesse explicar a expulsão. Eles então expõem todas as suas descobertas e esperam que Hotarou faça sua mágica de grande cérebro, mas ele já está cansado de tudo, e age como se não soubesse de nada, para que parem de jogar teorias nele. Nesse momento começa a chover e Iru se lembra de algo que deixou lá fora, o que dá a Hotarou a desculpa perfeita para ir esvaziar a bexiga. Enquanto caminha pelo labirinto luxuoso de sua casa, ele acidentalmente tropeça no quarto dela, onde ela espalhou mais anotações sobre o mistério. Quando ele finalmente encontra o banheiro, decide fazer sua melhor imitação de Sherlock e juntar todos os fatos em sua cabeça. Logo depois, todos se reagrupam à mesa, e ele explica que a expulsão não é aleatória de forma alguma. Com todas as informações que eles têm, houve claramente um protesto liderado pelo tio de Iru sobre as novas regras da escola, e está conectado ao festival. Com ele liderando a carga, a escola finalmente cedeu e permitiu que o festival continuasse pelos 5 dias completos que os alunos queriam. No entanto, para evitar outra rebelião, a escola esperou alguns meses e então o expulsou discretamente após o festival para que ninguém causasse uma cena. Com o caso encerrado, Iru agradece a todos pela ajuda e os manda de volta para o bairro. Na saída de sua enorme propriedade, Satoshi começa a importunar Hotarou sobre como ele está claramente caidinho por Iru, mas Hotarou continua negando como um mentiroso profissional, alegando que está apenas sacrificando sua vida pacífica como um orgulhoso introvertido apenas para mostrar que tipo de ser humano gentil ele é. Depois de chegar em casa naquela noite, ele passa horas lutando com seus próprios sentimentos antes de decidir evitar a briga, ligando para sua irmã para se distrair.
A conversa deles começa bem e continua fluindo suavemente até que ele menciona a pequena investigação sobre o tio de Hiru, Sekitani, e ela casualmente solta a bomba de que todo o incidente é, na verdade, uma tragédia. Antes que ele possa pedir a história completa, ela desliga e o deixa olhando para o teto, estressado com o fato de que sua suposta teoria genial é basicamente um lixo incompleto. No dia seguinte, ele arrasta o resto da turma para a sala do clube para uma reunião de emergência e lhes dá alguns minutos para o criticarem por pensar que seu cérebro empoeirado pode rivalizar com Sherlock Holmes. Depois que eles desabafam, ele lhes conta sobre o misterioso telefonema e agita o prefácio da segunda antologia, como se fosse o Santo Graal. A nova missão é descobrir se Sekitani voluntariamente se sacrificou por seus amigos ao ser expulso, ou se ele foi simplesmente usado como um bode expiatório conveniente. Satoshi sugere que o único caminho a seguir é caçar quem escreveu o prefácio, mas Houtaro diz presunçosamente que já está alguns passos à frente e que não é outro senão Yako, a atual bibliotecária-chefe. Em pouco tempo, todos marcham para a biblioteca, com Mayaka cuidando do reabastecimento das prateleiras como uma cidadã responsável. Enquanto Houtaro, Hiro e Satoshi encurralam Yako com suas perguntas sobre o prefácio e suas teorias mal elaboradas. Depois de admitir que o havia escrito e perceber que Sekitani é tio de Hiru, ela os leva para seu escritório como uma cena de corte de luta de chefe, e até elogia Houtaro por ter descoberto a maior parte da história. Para lhes dar a verdade completa, ela os leva de volta no tempo para aquele ano, quando os festivais escolares eram basicamente o ponto alto da vida estudantil. A escola decidiu aleatoriamente encolher o festival de 5 para apenas 2 dias. Isso foi o suficiente para fazer todo o corpo estudantil se levantar em protesto. O único problema era que, embora todos quisessem reclamar, ninguém tinha coragem de liderar, porque as punições eram mais assustadoras do que as provas finais. Foi assim que Sekitani acabou sendo jogado debaixo do ônibus e escolhido como falso líder por algum estudante misterioso que ninguém realmente se lembra. As coisas pioraram rapidamente quando o protesto escalou e o antigo prédio de artes marciais acabou sendo incendiado, o que deu às autoridades escolares a desculpa perfeita para exigir um bode expiatório em vez de deixar toda a confusão vir a público. O azarado vencedor foi Sekitani, que foi expulso logo após o festival para que a escola pudesse manter a paz e salvar a face. Com isso, Yako finalmente resolve o mistério. Mas eles ainda se perguntam se Sekitani se ofereceu voluntariamente como um nobre sacrifício ou se ele foi simplesmente abandonado por seus supostos amigos. Houtaro decide que a resposta está escondida à vista de todos nas capas da antologia e na estranha escolha de Sekitani de nomeá-la Hayuka. Revela que Hayuka, que normalmente significa sorvete, é um trocadilho deprimente que Sekitani usou para disfarçar sua dor, basicamente soletrando que ele foi sacrificado por seus colegas, que eram muito covardes para assumir a responsabilidade. No momento em que Houtaro explica, a amnésia de Hiru é atingida em cheio, e ela se lembra que seu tio realmente lhe disse que havia sido sacrificado por seus colegas de classe. A memória a atinge com força, então ela tenta conter as lágrimas enquanto agradece a Houtaro por finalmente ajudá-la a juntar todas as peças. Mas ele ignora como se fosse apenas mais um dia, sendo o detetive alfa de segunda linha que ele secretamente finge ser. Alguns dias depois, Pátero está na aula, olhando fixamente para o quadro e se perguntando por que o professor sempre parece estar falando uma estranha língua alienígena, enquanto todos os outros de repente começam a ouvir o que parece ser Hiru, discutindo com sua professora na sala ao lado. Mais tarde naquele dia, na sala do clube, ela entra e encontra Mayaka em pleno surto, já prestes a estourar os tímpanos de Satoshi com a forma como ela está gritando. Então ela intervém para acalmá-la, mas Mayaka só fica mais alta até Houtaro casualmente ameaçar cortar sua língua. Assim, Mayaka se senta novamente como se tivesse sido instantaneamente domada, e todo o grupo começa a perder tempo conversando sobre os efeitos de ficar com raiva, já que não tem um propósito melhor na vida. Eles se concentram principalmente em como Hiru sempre parece ter suas emoções sob controle, não importa o que, enquanto Satoshi sugere de forma divertida que Mayaka provavelmente deveria se matricular em aulas de controle da raiva antes que seus surtos se transformem em um caso médico completo. Hétero eventualmente fica farto de ouvir toda a discussão inútil, e finalmente pergunta a Hiru sobre a discussão que ela teve mais cedo com o professor, mas a repentina faísca de curiosidade em seus olhos o faz se arrepender de ter sequer aberto a boca. Ele tenta sair antes que as coisas fiquem complicadas, mas ela pega sua bolsa e diz que é importante. Então ele fica plenamente consciente de que sua falta de autorrespeito o está mantendo preso mais uma vez. Com seu Sherlock Holmes quebrado agora oficialmente preso, Hiru explica que o professor entrou como sempre para ensinar matemática, mas em vez de seguir a lição usual, ele de repente lhes deu um problema que eles não tinham aprendido antes. Ele então escolheu alunos aleatórios para a resposta e ficou visivelmente irritado quando nenhum deles conseguiu resolver. Isso foi até Hiru se levantar para defender seu ponto e continuar indo e vindo até que ele percebeu que havia realmente pulado à frente no currículo. Tanto Hiru quanto Satoshi imediatamente apontam que o professor é geralmente muito organizado e cuidadoso para cometer um erro de principiante como esse. Então eles pedem a Kotaro para descobrir a verdadeira razão por trás disso.
Ele sugere preguiçosamente que talvez o professor apenas tenha faltado um dia, mas até Mayaka o repreende e diz que ele está obviamente apenas tentando evitar usar seus inúteis neurônios. Enquanto a conversa continua, Satoshi admite que ainda não consegue entender o problema de matemática, mesmo que sua turma já o tenha abordado. E essa pequena declaração dá uma ideia a Hotaru. Ele pega um monte de lanches em forma de letras e explica que cada professor tem suas próprias anotações cuidadosamente organizadas para suas diferentes turmas. Com Satoshi na turma A e Hiru na turma D, ele percebe que o professor deve ter misturado as anotações porque ele escreve suas letras em minúsculas, o que torna A e D fáceis de confundir. Mais uma vez, Hiru se inclina para perto para agradecê-lo com um beijo. E enquanto Hotaru tenta manter sua postura Sigma usual por fora, por dentro, ele está secretamente esperando que Satoshi e Mayaka desapareçam para que ele possa levar Hiru direto para um encontro mais íntimo. Infelizmente para ele, os dois pombinhos tóxicos permanecem completamente alheios e não param de interromper. Então ele desiste da ideia e acaba voltando para casa com eles. Dias depois, Hétero se vê preso em um ônibus com Satoshi e as garotas, indo direto para uma vila rural famosa por suas fontes termais, tudo porque Hiru decidiu que a única maneira de agradecê-los adequadamente por resolver o drama da expulsão de seu tio era com uma viagem em grupo. Quando eles chegam, o estômago de Hateru já está dando cambalhotas, então Mayaka salva o dia arrastando-os para uma pousada administrada por seus parentes. Lá, eles conhecem suas primas, Ri e Ka, que parecem já ter sido avisadas sobre a energia peculiar de Satoshi. Momentos depois, Hétero e Satoshi verificam seus quartos, e Hétero tenta agir como se vistas panorâmicas da montanha fossem apenas mais uma terça-feira em sua vida. Mas Satoshi usou por ser ingrato, dizendo que ele deveria apenas admitir que está finalmente vivendo fora da Matrix. Enquanto o sol se põe, Hétero decide ir para a fonte termal, apenas para ver Hiru com o mesmo plano. Então eles caminham e conversam pelo caminho. Ela compartilha seus devaneios sobre ter irmãos, e ele finge ouvir enquanto discretamente tenta não parecer um esquisito. Depois de se trocar, ele escorrega para o banho, pronto para a paz finalmente, mas é claro, Satoshi já está lá, esperando como um gremlin aquático. Satoshi imediatamente intensifica o comportamento peculiar, o que faz Hotaru desejar que se afogar fosse uma opção segura. Ele tenta ignorá-lo, mas então ouve a voz de Hiru entrando no lado feminino do banho. Isso entra em curto-circuito seu cérebro no modo idiota, e ele quase desmaia imaginando coisas até que a tontura realmente o derruba, deixando Satoshi para arrastar seu corpo meio morto de volta como um bombeiro. Uma hora depois, Hiru vem vê-lo, mas seu toque gentil o transforma em um constrangimento ambulante. Então ele rapidamente se vira, finge que está bem e implora ao universo para que ela vá embora antes que ela perceba seu estado de alerta. Depois que ela sai, ele ouve os outros conversando sobre um cliente misterioso que uma vez se hospedou na pousada antes de se enviar direto para a morte. Aquele mesmo quarto ficou assombrado, e até amaldiçoou outro hóspede com uma doença estranha. Então a família de Mayaka o fechou e começou reformas para acalmar a paranoia das pessoas. Mais tarde naquela noite, Hateru fica irritado com a tagarelice interminável deles e vai fechar a janela, apenas para avistar uma das primas de Mayaka saindo sorrateiramente. Ele ignora isso pela sua frágil sanidade, imaginando que fantasmas são mais fáceis de lidar do que drama familiar. Na manhã seguinte, ele escapa da poça de baba de Satoshi e planeja um dia tranquilo com as garotas, mas essas esperanças morrem imediatamente quando Mayaka aparece pálida como giz, jurando que o fantasma daquele cliente estava pairando no quarto fechado a noite toda. No café da manhã, Hétero vai pegar chá e percebe que Ri tem sua xícara rotulada, então ele pega outra enquanto ouve todos entrarem em pânico com o suposto avistamento de fantasma de Mayaka. Então ele vê Hiru agindo nervosa também. E quando ele pergunta, ela admite que viu a mesma coisa, isso joga gasolina no fogo e transforma o café da manhã em mais uma reunião de investigação. Depois, Hétero chama Hiru de lado para perguntar se as janelas daquele quarto misterioso estavam abertas na época do círculo de histórias assustadoras. Ela lhe diz que estavam todas fechadas até o exato momento em que Mayaka surtou, o que apenas levanta mais perguntas. Para buscar respostas, eles vão bisbilhotar o prédio e pedem a Caio para levá-los para dentro, mas ela recusa, dizendo que o quarto está fora dos limites, e ela está de repente muito ocupada com tarefas. No caminho de volta, eles tropeçam na sala de exercícios, onde Hétero percebe que Ri também rotulou sua bola assim como sua xícara de chá. Logo depois, eles saem e percebem que havia chovido na noite anterior, e a janela oposta ao quarto fantasma está bem fechada. Então Kao os chama para o almoço. Então eles se juntam a todos e encontram Satoshi esperando para baixar a fofoca. Ri entra exibindo seu yukata e enquanto todos a elogiam, Hateru não consegue se livrar da sensação de que algo está errado. Ele também sente olhos sobre ele, o que é seu sinal para voltar à fonte termal para pensar um pouco. Naturalmente, Satoshi já está lá, espalhando água e fazendo perguntas demais para garantir que Hotaru não desmaie novamente. Enquanto meio ouvindo, Hotaru pega Satoshi mencionando um festival local que aconteceu na noite anterior. De repente tudo se encaixa como uma lâmpada que acabou de receber energia.
Depois de sair, ele encontra Hiru lá fora. Então eles voltam juntos, e ele explica que o suposto fantasma não é fantasma de forma alguma, mas apenas um yukata que alguém havia secretamente pendurado para secar. Acontece que Kaio estava com ciúmes do yukata de Ri e queria usá-lo no festival na noite anterior, mas quando a chuva o estragou, ela entrou em pânico e abriu a janela do único quarto não utilizado para pendurá-lo antes de escondê-lo de volta pela manhã. Aquele mesmo yukata pendurado no escuro é o que Mayaka e Hiru viram, e suas imaginações basicamente amplificaram a paranoia. Hiru não está exatamente animada com o mistério sendo resolvido, porque agora isso significa que as irmãs estão claramente em termos difíceis. Mas então ela avista Ri carregando Kaio para casa nas costas, e essa pequena demonstração lhe dá alguma esperança de que as coisas entre elas não estão completamente condenadas. Alguns dias depois, Hateru e Satoshi se arrastam para a escola e encontram alunos já correndo com os preparativos do festival, carregando caixas como estagiários não remunerados e dando ordens como generais em uma guerra de desenho animado. Observar o caos os lembra de quão longe eles chegaram desde o dia em que Hotaru foi arrastado para o clube por Hiru, e Satoshi, sendo o palhaço que sempre é, fica nostálgico sem motivo até se lembrar que tem uma reunião com as garotas. Eles aceleram um passo, mas Mayaka chega antes deles e já está resmungando como uma mãe no meio de uma crise de meia-idade, agitando os braços como se estivesse tentando invocar um trovão. Potero se desliga até que Hiru, felizmente, chega e muda o clima, falando sobre uma amiga dela que trabalhou em um filme com sua turma e quer que eles o vejam antes do festival. O grupo então se dirige à sala de aula onde Fayumi está esperando para cumprimentá-los. Satoshi imediatamente tenta testar seu charme inexistente, dizendo que já se encontraram antes. Mas Fayumi nem pisca e o trata como um e-mail de spam, ignorando-o completamente para que ela possa explicar o filme. Hétero, por outro lado, nem quer estar lá e se pergunta por que tem que desperdiçar preciosos neurônios com filmes estudantis. Mas como ninguém se importa com a opinião dele, ele se senta, desanimado, e espera o show começar. O filme começa com alguns alunos fazendo uma viagem, mas em vez de aproveitar a paisagem, eles encontram um prédio abandonado e decidem que é o esconderijo perfeito para a noite porque, aparentemente, clichês de terror são divertidos. Dois deles se separam, encontram algumas chaves comuns e deixam a chave mestra para trás como se estivessem armando uma futura confusão de propósito. Todos se separam para encontrar quartos que não pareçam cenas de crime. Mas quando eles voltam a se reunir, percebem que um colega de classe está desaparecido. Eles procuram por todo o prédio assustador até que encontram uma porta trancada. Com a chave mestra de antes, eles entram e encontram seu amigo desaparecido nadando em uma poça de seus próprios órgãos, além de um braço jogado casualmente perto da porta segurando uma chave. Um deles olha pela janela em busca de pistas, avista algo estranho no canto de fora, e então o filme termina abruptamente como se alguém puxasse o plug. Fayumi então se vira para eles e pergunta se eles podem resolver o mistério do assassinato. Hétero já está irritado, se perguntando por que ela não pode simplesmente fazer sua própria lição de casa em vez de jogá-la em pessoas aleatórias e, mais importante, por que tem que ser o clube deles entre todos. Fayumi explica que ouviu falar sobre todo o caso da antologia deles e acha que eles são qualificados o suficiente para serem detetives de baixo orçamento. Ela também admite que o filme nem está terminado porque o roteirista havia adoecido depois de escrever aquela última cena, então ela quer a ajuda deles para montá-lo. O resto do grupo imediatamente olha para Hateru como se ele fosse o detetive herói que todos esperavam e tenta convencê-lo, mas ele tenta fugir da responsabilidade alegando que é demais para um clube lidar. Fayumi então menciona que alguns de seus colegas de classe também estão trabalhando em teorias e pergunta se eles podem pelo menos ouvi-los, o que faz o plano de fuga de Hotaru desmoronar instantaneamente. Como sempre, Hiru apenas se inclina com sua persuasão suave e dobra seu autorrespeito como papel até que ele ceda. No dia seguinte, o calor fica tão intenso que Hotaru debate faltar à escola completamente. Mas Hiru não vai deixá-lo apodrecer em casa, e aparece como sua oficial de condicional pessoal para arrastá-lo para fora. Eles chegam à sala do clube bem a tempo para sua suposta investigação. E não muito depois, um garotinho tímido chamado Kurako aparece para escoltá-los para outra turma, onde os detetives aspirantes já estão esperando para compartilhar suas teorias. Após as apresentações, a turma se senta enquanto Kuroko sai com dois dos aspirantes para que possam começar com Junya, o assistente de direção que parece ter sido reprovado tantas vezes que provavelmente poderia estar ensinando a turma em vez de frequentá-la. E é óbvio que ele pegou o trabalho de assistente de direção apenas para se sentir útil depois de falhar na vida. Antes que alguém possa perguntar algo, Hiru tira uma caixa de chocolates com sabor de uísque que sua família está tentando promover. E enquanto todos os outros cospem como se fosse veneno, ela realmente gosta e continua comendo como se finalmente tivesse encontrado sua nova droga favorita. Junja então passa vários minutos dolorosos reclamando sobre como é difícil ser um assistente de direção, como se estivesse carregando o filme inteiro nas costas como um atlas pirata, até que eles ficam fartos de sua voz e pedem sua teoria. Segundo ele, o culpado entra pela janela para cometer o crime e escapa da mesma forma.
Como as plantas baixas mostram que portas e passagens bloqueadas não são opções, Mayaka imediatamente derruba essa teoria, apontando que não há pegadas na grama. Mas os neurônios empoeirados de Junior são muito teimosos para processar isso, e ele sai com a confiança de um homem que pensa ter acabado de enganar Sherlock Holmes, quando na realidade ele mal engana um pombo. Depois de chamar a teoria de Junior de lixo que é, já que qualquer um que entrasse pela janela teria sido visto pelos alunos no andar de cima, Hétero pede o roteiro a Kurako antes que Tomohiro entre com seu ato de cosplay de detetive. Ele não perde tempo exibindo as plantas baixas como se estivesse prestes a vender imóveis, e descarta a vítima sendo assassinada por um colega de classe com a chave mestra, porque atravessar o saguão os exporia. Então, na grande revelação de seu gênio, ele saca uma corda e diz que o roteirista havia pedido especificamente por ela, o que, segundo seu cérebro genial, significa que o culpado entra por cima. Curioso, Hétero pergunta se havia outras demandas, então Tomohiro orgulhosamente revela 2 garrafas de sangue falso, explicando que o escritor pediu a pequena. Mas eles usaram a grande em vez disso porque, aparentemente, ouvir instruções não faz parte da produção cinematográfica. Ele então sai, agindo como se tivesse acabado de desvendar os segredos do universo. Mas Hétero aponta que a janela antiga invalida essa teoria porque o culpado teria sido visto antes mesmo de começar a escalar. Um pouco mais tarde, Kurako retorna com o roteiro, e dessa vez, Misaki aparece pronta para entregar o que ela pensa ser uma obra-prima. Ao contrário dos palhaços antes dela, ela está convencida de que nenhum dos amigos da vítima poderia ter feito isso. Então ela cria uma história sobre um personagem oculto que os elimina lentamente um por um, até que apenas 2 são deixados para se apaixonar e escapar juntos, basicamente transformando o roteiro em uma fanfic de romance de terror barata. Quando Rotaro pede evidências reais, fica claro que Misaki escreveu toda a sua teoria sob o efeito de estimulantes suficientes para manter um cavalo acordado. Assim que ela sai, Iru tenta fazer um ponto, mas os chocolates de whisky que ela estava devorando finalmente sobrecarregam seu sistema, e seu cérebro fica em branco no meio da frase. Os outros se sentam para comparar todas as teorias ridículas com o roteiro real e dizem a Kurako que cada uma delas é lixo, antes que Mayaka arraste Iru para casa. Depois da conversa fiada usual com Satoshi sobre o tamanho questionável de seus vegetais, os meninos também começam a voltar, mas no caminho para casa, Hétero encontra Fiume, que já o esperava com aquele olhar que promete chá, mas provavelmente vem com outra dor de cabeça. Um pouco mais tarde, eles acabam em um café e ele começa a se estressar por estar muito quebrado para sequer comprar chá, mas ela lhe diz que está tudo bem, já que não é a primeira vez dela saindo com um duro. Então ela revela a verdadeira razão pela qual ela sequer queria o clube deles em primeiro lugar, dizendo que ouviu falar sobre sua habilidade em resolver casos difíceis como Sherlock e precisa que ele descubra o que o roteirista está tramando porque ele é especial. Ouvir isso meio que vira seu mundo de cabeça para baixo, mas ele tenta manter a calma e agir como se as palavras dela não fossem fortes o suficiente para quebrar seu coração sombrio. Fiume, que aparentemente sabe exatamente como mexer com seu cérebro virgem e simplório, procede a contar-lhe uma pequena história de talento que o faz seguir suas ordens como o bom bobo apaixonado que ela quer. No dia seguinte, ele aleatoriamente chama Satoshi para a sala do clube para uma reunião, o que é estranho, já que eles já estão de férias de verão, mas Satoshi sabe instantaneamente que deve ser algo sério se ele vai desperdiçar um feriado com isso. Quando eles chegam lá, até Mayaka percebe que ele não é ele mesmo e adivinha imediatamente que Fiume o influenciou. Antes de mencionar que Aro provavelmente ainda está nocauteado por comer muito chocolate, eles acabam revendo o filme novamente, procurando por novas pistas, mas tudo o que eles conseguem são dores de cabeça porque a falta de talento por trás disso é astronomicamente ruim. É quando um dos amigos de Satoshi aparece para lembrá-lo sobre o teste de recuperação que ele tem que fazer, já que ele é muito lento para acompanhar a turma. Ele não tem coragem de discutir com Yamachi, então ele apenas dá a Mayaka as anotações que ele fez sobre o caso e as deixa para eles. Com Satoshi fora, Mayaka diz que não vai ficar por aí absorvendo a vibe deprimente de Hatero e sai, deixando as anotações para ele lidar sozinho. Agora, finalmente sozinho, ele consegue realmente ligar o cérebro e mergulhar no filme até encontrar as respostas que eles estavam procurando. Depois de um tempo, ele liga para Fiume, e ela escuta atentamente enquanto ele explica que nenhum dos outros alunos pode fazer isso, já que a janela antiga é muito complicada para passar sorrateiramente e o saguão muito aberto para o truque da chave mestra. Ele aponta que Misaki está certa sobre um personagem extra, mas em vez de algum assassino em série como ela pensa, é o cinegrafista, o que explica por que a coisa toda parece uma gravação pirata. O cinegrafista é tratado como ajuda de fundo pelo grupo, então ele se vinga pegando a chave mestra assim que todos entram e depois matando a vítima antes que alguém perceba. Fayumi elogia seu cérebro e até acrescenta que é meio óbvio já que o cinegrafista é o único preso no saguão, mas Rotaro diz que o roteirista provavelmente só quer um pouco de mistério e não se importa muito com o final.
Ela o agradece pelo trabalho e alguns dias depois todos assistem ao filme na turma dela para vê-lo se desenrolar. Quando termina, Satoshi e as garotas o parabenizam por resolver outro caso. Mas depois que Hiru e Satoshi saem, Mayaka o chama de lado para perguntar sobre a corda que Tomohiro disse que o roteirista havia pedido. E imediatamente Hateru percebe que algo não está batendo. Quando Mayaka percebe o quão mal Hateru reage a estar errado, ela rapidamente muda de assunto e diz que realmente gosta do final do filme antes de sair. Um pouco mais tarde, enquanto Hateru se dirige ao vestiário, Satoshi o para apenas para dizer a mesma coisa. Desta vez, Hotaru tenta demais convencê-lo de que sua teoria é o final verdadeiro, mas Satoshi basicamente diz a ele para encarar o fato de que ele é um lixo e vai embora. Assim que ele chega ao vestiário, Hiru aparece e ele sabe instantaneamente sobre o que ela quer falar, então os dois vão dar uma caminhada. Ela já percebe que ele está se culpando. Então ela o leva para perto do rio para acalmá-lo antes de explicar gentilmente o quão errada sua teoria está. Ela imagina que o roteirista deve estar buscando um tipo de final totalmente diferente, já que a descrição de Fiome a faz parecer uma garota tímida que odeia violência e nem sequer gosta tanto de filmes de mistério em primeiro lugar. Ela então diz a Hateru para considerar o fato de que a escritora já sabia o final que queria, porque isso explicaria muito sobre tudo. Hateru então diz que isso não faz sentido porque a escritora ficou doente e não terminou, mas Hiru lembra que a escritora é muito tímida para deixar todos na mão. O fato de sua melhor amiga ter se esforçado tanto para reunir todos e discutir o final prova que a doença nem é tão grave assim. No entanto, Hiru também admite que nem está focada no final, porque o que ele inventou parece muito bom. A principal preocupação dela é descobrir por que a escritora não conseguiu usar o final que queria. Depois de um momento para pensar, Hotaru percebe que seu primeiro erro foi tratar o filme como mais um mistério qualquer, em vez de focar nas emoções que impulsionavam as histórias. De volta em casa, algumas horas depois, ele começa a ficar obcecado com qual seria o verdadeiro final e quase desiste antes de avistar um livro antigo e folheá-lo em busca de inspiração. Após vários minutos de leitura e reflexão, ele finalmente junta todas as peças e percebe que foi um fantoche de outra pessoa o tempo todo. No dia seguinte, ele espera Fiume em sua rota habitual e a convida para tomar um chá com ele. Pela primeira vez, ele realmente economiza o suficiente para pagar e ali mesmo ele pergunta por que ela mentiu sobre ele ser um detetive genial, quando tudo o que ela realmente queria era que alguém escrevesse seu roteiro. Ele já havia juntado as peças e percebido que a história original devia ser entediante, especialmente porque Tamahiro mencionou a quantidade de sangue que o roteiro pedia, e que Fiume fez o roteirista fingir estar doente apenas para arrastar toda a turma, e Hétero para um falso concurso de mistério. Não era sobre resolver nada, apenas sua maneira astuta de comparar as teorias de todos para que ela pudesse roubar a melhor para o filme. Depois de expor tudo, ele exige saber por que ela o enganou, fazendo-o pensar que tinha talento apenas para usá-lo. Mas ela o atinge com a carta de reversão do Uno, dizendo que a culpa é dele por ser tão ingênuo com as mulheres e por não perceber que ela o estava manipulando o tempo todo. Alguns dias depois, ele se prepara para a escola, mas seu irmão para na porta para perguntar sobre seus planos para o festival antes de lhe entregar uma caneta quebrada como uma estranha forma de boa sorte. No caminho ele encontra Satoshi, que está super animado para passar o festival com seu outro clube, e lhe diz para relaxar um pouco para que ele possa realmente se divertir. Não muito depois, ele avista Mayaka em cosplay e tenta elogiar seu visual, então ela o impede de usar seus créditos de simp para o dia. Assim que chegam à escola, eles verificam o que todos os outros clubes estão fazendo, mas Satoshi eventualmente os abandona para se encontrar com seus outros amigos. Então Hateru sobe com Mayaka e encontra Hiru na sala do clube. Embora ela esteja animada para o festival, eles já têm um problema com as antologias que imprimiram. Quando Satoshi finalmente aparece depois de estragar um adereço no clube de astronomia, as garotas explicam que acidentalmente pediram cópias demais e agora precisam vender cerca de 300 delas, mesmo que o clube dela seja basicamente o menos popular da escola. Eles rapidamente elaboram um plano, começando com Hiru indo pedir ao presidente do conselho outra barraca. Enquanto Satoshi e Mayaka tentarão promover as antologias através de seus outros clubes, Hateru concorda em cuidar da barraca enquanto os três vão à cerimônia de abertura. Depois que termina, Hiru vai procurar o presidente do conselho, mas ela continua se distraindo com todas as barracas e eventos. Quando ela finalmente se lembra do que deveria fazer, ela vai ao escritório e bate até que um nerd bobo com cara de Harry Potter chamado Tonobi tenta flertar com ela. Ela quase grita com ele, mas acontece que ele é na verdade o vice-presidente, então ela explica a situação e ele sugere que eles apenas compartilhem cópias com outros clubes, já que é tarde demais para mudar de local.
Enquanto isso, Mayaka vai ao seu próprio clube para tentar atrair clientes, mas eles a zombam por usar um cosplay que ela pegou do Achados e Perdidos. De volta à barraca, Hotaru desfruta de um raro momento de silêncio até que um cara que parece um ouriço humano entra para perguntar sobre o clube. Por alguma razão, ele compra uma antologia, então nota a caneta que a irmã de Hotaru lhe deu e não para de falar sobre como ela ficaria perfeita com seu look Balenciaga. Hateru então diz a ele para simplesmente pegá-la. E em troca, o cara lhe entrega um passe de bastidores para seu desfile de moda e promete uma transformação se ele aparecer. Depois que ele sai, Hateru volta a irradiar pura depressão. Enquanto Iru ainda se distrai com cada barraca que vê e começa a pensar que talvez ela realmente tenha amnésia. O segundo dia do festival começa com um quiz que deixa todos os alunos agitados, então Satoshi entra e consegue ganhar um lugar nas finais. Pouco antes de subir ao palco, um velho amigo chamado Tenny se aproxima para conversar e tenta contar a ele sobre algo estranho acontecendo no festival. Mas Satoshi é chamado bem a tempo e sai, usando seu momento de destaque para promover a série de antologias. Enquanto isso, Iru volta depois de fazer mais uma ronda por todas as barracas e pede desculpas por ser tão útil quanto o salva-vidas da fenda do biquíni. Mas Hateru diz a ela para não se preocupar, já que a pequena apresentação de Satoshi provavelmente já é promoção suficiente. Isso lhe dá uma faísca de uma ideia. Então ela vai até Masashi e pergunta se ele pode publicar algo sobre a antologia no jornal do clube dele. Ele a dispensa, dizendo que não faria diferença, já que os clubes maiores sempre recebem mais atenção do que um grupo de detetives amadores. Depois de se desculpar por desperdiçar o tempo dele, ela esbarra em sua amiga Carral, que a convida para dentro de uma tenda para uma leitura da sorte e se desculpa por não ter as cartas de tarô habituais. Aparentemente, algum ladrão do festival tem roubado coisas aleatórias das barracas e deixado cartões em troca. A essa altura, o concurso de perguntas de Satoshi termina, então ele tenta sair, mas Tani o para novamente, dessa vez para explicar que o ladrão também atacou o clube dele e deixou um bilhete. Satoshi descarta como apenas um brincalhão e muda de assunto, com Tani o desafiando para um duelo culinário agendado para o dia seguinte. De volta à sala do clube, Hateru folheia as fotos de Iru até que um excêntrico entra com um AK e pede para comprar uma antologia. Depois de pagar, Hateru percebe que a salsicha do cara está saindo do zíper estragado, então ele lhe dá o alfinete de seu passe de bastidores para consertar. Em troca, o esquisitão lhe entrega uma pistola d'água antes de sair. Não muito depois, Mayaka está em sua própria sala de clube, lutando com a baixa confiança enquanto ouve uma das veteranas, Ayako, falar sobre como o mangá é tão forte quanto sua base de fãs. Eventualmente, Mayaka se cansa e revida, dizendo que Ayako está errada, mas Ayako se recusa a aceitar críticas de um otaku tão sem dinheiro que nem consegue pagar um cosplay decente. Mayaka revida prometendo trazer um mangá raro de casa para provar que existem muitas séries subestimadas por aí que são melhores do que as favoritas de Ayaka. Mais tarde naquele dia, o grupo se reúne na sala do clube para se atualizar. Mas Satoshi está muito mais focado no concurso de culinária, pois percebeu que precisa de uma equipe de 3. Sem outra escolha, ele implora as garotas para se juntarem, e felizmente elas concordam. Então ele sai com Mayaka para planejar receitas, enquanto Iru percebe, sem jeito, que Hotaru estava vendo suas fotos do festival. Naquela noite, Mayaka revira seu lugar procurando um mangá que prometeu a Ayako, apenas para descobrir que ele está desaparecido como o Nemo. No dia seguinte, Mayaka pede desculpas a todas as veteranas por ter falado demais, mas elas honestamente não se importam e apenas a mandam fazer novos pôsteres como punição. Não muito depois, ela conta a Satoshi o que aconteceu, então ele tem a ideia de torná-la a cozinheira final da equipe antes de conversar com Tanabe, que também tem ouvido histórias sobre o ladrão do festival e acha que pode valer a pena investigar. Mais ou menos na mesma época, Iru puxa filme para longe de sua barraca para perguntar se ela pode ajudá-los a vender algumas das cópias da antologia, quando o filme facilmente diz sim e se oferece para vendê-lo como um pacote com seus panfletos de filme. Iru fica animada e a agradece, mas Filme afirma que não é grande coisa e estende a mão. Iru então a cumprimenta com um aperto de mão, mas Filme pede as cópias que ela está tentando vender e diz a ela para sempre ter uma amostra ao comercializar um produto. Isso de repente faz Iru ficar intrigada, então ela pega as mãos de Fiume e pergunta como ela sempre consegue fazer as pessoas dizerem sim a ela. Depois de se afastar para evitar o mesmo charme que roubou o coração e o bom senso de Hateru, Fayumi explica como usar a psicologia reversa, fazendo as pessoas sentirem uma sensação de realização ao fazer o que ela pede. No entanto, após uma breve lição, ela se inclina e diz a Iru para perguntar aos rapazes apenas quando estiver sozinha com eles. Enquanto isso, Hateru está de volta à sala do clube, esperando quem aparecerá em seguida, e dessa vez são duas garotas obcecadas por Halloween. Elas trocam biscoitos e um saco de farinha com ele pela pistola d'água e uma antologia. Por volta dessa hora, Tenny aparece no concurso com um chefe profissional ao seu lado, só para Satoshi. Mas Satoshi já está estressado por faltar um colega de equipe e só quer que o concurso comece para poder entrar no modo Gordon Ramsay.
Depois que ele lida com a primeira rodada, Iru entra e mostra suas habilidades de esposa. Mas quando o tempo acaba, Satoshi parece meio morto e a lembra que eles deveriam deixar alguns ingredientes para Mayaka. Ao mesmo tempo, Mayaka acaba de terminar os pôsteres e corre para o concurso, mas já é tarde demais e ela só tem uma pilha de vegetais para trabalhar. Quando o cronômetro começa, parece que tudo está perdido, mas então Hotaru grita para Satoshi da sala do clube e joga para ele o saco de farinha que conseguiu dos fanáticos por Halloween. Com essa ajuda, Mayaka começa a cozinhar como louca, mas ela para novamente ao perceber que a concha está faltando e decide esperar até que os anfitriões tragam uma substituição. Com os segundos restantes, ela muda para o modo fera e de alguma forma termina um prato digno de Michelin bem a tempo, vencendo tudo para sua equipe. Após a celebração, os anfitriões pedem desculpas pela concha e dizem que realmente verificaram para ter certeza de que tudo estava intacto antes mesmo do concurso começar. Isso faz Iru ficar séria, então ela verifica e encontra um cartão do ladrão do festival. Depois de voltar para a sala do clube e agradecer a Hotaru por salvá-la no último segundo, Iru mostra a ele o cartão e espera que seja o suficiente para despertar seu interesse. Como ele já se acostumou com o rosto dela, ela se junta a Satoshi e Mayaka para fazer parecer que resolver o mistério ajudará a impulsionar as vendas da antologia. Mas Hotaru rejeita isso, dizendo que há muitas pessoas no festival para conseguir. Para suavizar o golpe, ele pergunta sobre os outros clubes que foram atingidos e os faz perceber que o ladrão está agindo em ordem alfabética. Depois de verificar a assinatura no cartão, ele explica que são, na verdade, as iniciais da lista de alvos do ladrão, o que significa que o clube deles provavelmente será o último. Imediatamente, Iru sai correndo para que o clube dele seja mencionado no jornal da escola. Então Satoshi diz que também tem algo para resolver e sai, dando a rateiro mal 5 segundos de paz antes que Mayaka comece a descarregar seus problemas familiares nele. A essa altura, Iru, que já havia encontrado Masashi em seu clube, o puxa pro lado para usar seu charme, mas o cara está muito chapado para truques normais e tenta ir embora. Quando ela menciona o ladrão, porém, o cérebro dele de repente se ilumina, então ela conta tudo o que sabe. Ele então diz a ela o que foi roubado de seu clube e a agradece antes de sair. No caminho de volta, ela encontra Satoshi, que imediatamente começa a divagar sobre as pistas que ele coletou para pegar o ladrão. Antes que ela possa sequer responder, ele corre para o clube de magia, já que eles são os próximos na lista. Mas Tani já está lá, gabando-se de como só ele é inteligente o suficiente para descobrir. Mais ou menos na mesma hora, Mayaka se prepara para sair da sala do clube, mas Hotaru pede a ela algum item aleatório como pagamento pela flor, então ela quase esmaga o rosto dele com um espelho e sai furiosa. Alguns minutos depois, Satoshi entra para assistir à apresentação do clube de magia, e Fiome também aparece, mas faz questão de manter um assento entre eles para que o cérebro novato dele não tenha ideias malucas. Assim que o show começa, uma vela desaparece, e Satoshi instantaneamente percebe o quão burro ele é por presumir que o ladrão esperaria até o meio do ato para atacar. A essa altura, Mayaka está de volta ao clube de mangá, onde Ariyoshi e sua turma a zombam por todo o alvoroço que ela fez por um mangá que nem trouxe, até que as veteranas retornam e mandam que parem. Não muito depois, Mayaka sai para se refrescar, mas uma das veteranas, Shouko, se junta a ela para conversar sobre o mesmo mangá. Ela então afirma conhecer um dos autores, o que deixa Mayaka curiosa, mas isso é tudo o que ela tem a oferecer. Então Mayaka volta a ficar de mau humor. Logo depois, Satoshi se arrasta de volta para a sala do clube, para admitir seu erro. E Iru também retorna para dizer que Masashi escreveu sobre o clube dele ser um alvo provável, o que pode realmente ajudar a vender mais antologias. No dia seguinte, Satoshi aparece mais cedo que os outros, esperando pegar o ladrão do festival de surpresa, mas Tani e alguns outros aspirantes a Sherlock Holmes têm o mesmo plano em mente. De volta à sala do clube, Hetero verifica os números de vendas e percebe que suas tentativas de pegar o ladrão estão finalmente começando a fazer a diferença. Mas como ninguém apareceu para tagarelar em sua cara, ele decide passar um tempo pensando sobre o ladrão. A essa altura, Satoshi e seus colegas aspirantes a detetives começaram a se cansar de esperar o ladrão fazer um movimento, então todos começam a sair. No entanto, assim que ele também considera ir embora, um deles recebe uma mensagem e diz a Satoshi que o ladrão atacou o clube de música leve. A princípio, Satoshi se recusa a acreditar, mas depois de saber que é realmente verdade, a dolorosa realidade de sua própria falta de talento começa a alcançá-lo. Enquanto isso, a irmã de Hetero acaba de aparecer na sala do clube para vê-lo. E depois de bagunçar o cabelo dele, ela compra uma cópia da antologia e troca o espelho dele por uma cópia de uma novela de mangá. Assim que ela sai, ele começa a ler e fica intrigado com o nome do grupo que a criou. Então ele passa um pouco mais de tempo lendo e descobre que eles planejam fazer outro lançamento envolvendo mistério e algum tipo de arranjo.
Enquanto ele continua lendo, Hiru vai até Yoshino, o presidente do clube de transmissão, para perguntar se ele pode dar um salve ao clube deles. Mas Yoshino já está animado, pois eles queriam fazer uma entrevista desde que as pessoas descobriram que o clube clássico está na lista de alvos. Ela mais tarde retorna à sala do clube para contar aos meninos, mas Hateru mal a ouve até terminar com o mangá. Depois que ele admite que foi interessante, Hiru dá uma olhada mais de perto e de repente faz aquela expressão que ele tem tentado evitar o dia todo. Ele imediatamente tenta encerrar o assunto, mas ela se recusa e pede para dar uma olhada também. Ele então puxa o braço para mantê-lo longe dela, mas enquanto ela se inclina para pegá-lo, ele percebe que ela está possuindo um movimento errado de derrubar seus melões no rosto dele, então ele faz o que qualquer virgem assustado faria e entrega. Ela então folheia as páginas e diz que já viu uma arte semelhante em algum lugar do campus. Um pouco depois, Mayaka começa a trabalhar em pôsteres em seu clube. Mas então, uma das garotas propositalmente finge um escorregão e espirra água com tinta em suas roupas. Ela então sai para se trocar, mas esbarra em Hiru lá fora, antes de avistar o mangá que ela estava procurando. Hiru diz que viu algo com um estilo de arte semelhante no folheto do festival. Elas vão perguntar a Tanabe, que revela ser o trabalho do atual presidente do conselho. Assim que elas retornam e informam os rapazes, Hateru começa a ligar os pontos e percebe que é hora de compartilhar sua teoria. Mas sabendo como as garotas poderiam reagir, ele puxa Satoshi para o lado em vez disso. Em uma área aberta, Hateru expõe todos os detalhes estranhos que eles coletaram e percebe que tudo parece ter sido planejado desde o ano anterior. Ligando diretamente ao mangá que sua irmã lhe deu, os autores haviam deixado uma mensagem provocando uma nova série a ser lançada durante o festival, e todos os pequenos furtos parecem uma armação para transformá-lo em um novo livro de mistério. Satoshi inicialmente descarta como se não fosse importante e sai para continuar investigando, mas no fundo, ele lentamente começa a perceber que seu cérebro simplesmente não funciona no mesmo nível que o de Houtaro. Enquanto isso, Hiru entra no programa de rádio do clube de transmissão e tenta agir com calma, mas tudo desmorona quando ela acaba batendo sua cabeça vazia direto no sistema de som. Usando algumas anotações que ela havia preparado antes, ela consegue manter as coisas sob controle e convida os alunos para a sala do clube, como planejado, onde já montaram um manuscrito, esperando que isso atraia o ladrão do festival. Em pouco tempo, o local se enche, e as antologias esgotam em minutos. Mas depois do que parece uma eternidade sem sinal do ladrão, a multidão começa a duvidar deles, pensando que toda a encenação é apenas uma maneira barata de promover seu clube sem sentido. Assim que Hateru vai se espreguiçar, o telefone de Satoshi toca, distraindo a todos, e nesse momento o manuscrito de repente pega fogo. Assim que Satoshi apaga o fogo, Mayaka avista um cartão do ladrão, mostrando que eles foram enganados mais uma vez. Não muito depois, Satoshi cruza o caminho com Tani, que então se gaba de que o vencerá em seu próximo duelo culinário e sai, dando a Satoshi algum tempo para conversar com Mayaka a sós. Ela tenta animá-lo sobre nunca conseguir igualar a inteligência de detetive de Hateru, mas sua frustração realmente vem de algo que aconteceu antes. Ele estava espionando Hateru e o ouviu confrontar Tanabe como ladrão. Quando Tanabe exigiu provas, Hateru desvendou tudo e apontou todos os sinais que o expunham, sendo o maior deles como tudo remetia ao mangá que o presidente do conselho havia feito no ano anterior com um aluno que depois se transferiu. Tanabe, que sabia de tudo, estava obviamente amargurado porque o presidente parou de desenhar, então ele arquitetou todo esse plano, esperando fazê-lo sentir culpa para que voltasse a desenhar. Em vez de expô-lo, Hotaru decidiu fazer um acordo e disse a Tanabe para comprar 30 antologias e anunciá-las no local do festival, em troca de seu silêncio e ajuda com a missão. Tanabe ainda não entendia como isso deveria ajudar. Então Hotaru explicou a montagem do manuscrito dizendo que ele deslizaria sódio entre as páginas para que pudesse explodir quando atingido por uma pistola d'água. Ele também contava com uma enorme multidão graças à transmissão de rádio de Hiru, e disse que seu alongamento seria o sinal para Tanabe ligar para o telefone de Satoshi, criando a distração perfeita para acionar a explosão e deixar cair uma das antologias com seu cartão escondido dentro. Mais tarde, na cerimônia de encerramento do festival, o presidente do conselho encerra as coisas, e quando Satoshi e Mayaka retornam à sala do clube, eles veem apenas algumas antologias ainda restantes. Eles então compram as cópias, então Hiru fica animada para finalmente resolver o caso do ladrão com Hateru, mas Satoshi diz a ela para esperar para que possam planejar uma celebração pós-escola adequada. Alguns dias depois, a equipe está de volta à sala do clube desperdiçando mais um dia inteiro em bobagens, quando um helicóptero de repente passa voando, e como Satoshi só os tinha visto na televisão, ele corre para a janela como você quando pensava que o Papai Noel era real. As pás giratórias fazem Hotaru pensar em Og, aquele professor que era obcecado por helicópteros. Então ele pergunta se eles se lembram dele, mas Satoshi e Mayaka apenas se perguntam se ele finalmente fritou seus últimos 2 neurônios no centro, não querendo ser rotulados como o lunático do clube.
Houtaro explica a vez que Oji parou de lecionar no meio da frase só pra ficar boquiaberto com um helicóptero lá fora, forçando um sorriso falso que parecia ter dentaduras emprestadas de um asilo. Mayaka lembra na hora, mas Satoshi não está totalmente convencido, pois ele também se recorda de um dia em que um esquadrão inteiro de helicópteros passou e Ogi nem piscou. Então ele adiciona uma história ridícula que Ogi lhes contou sobre sobreviver a 3 raios, embora nenhum o tenha atingido. Houtaro pensa que um cara como Ogi não tem criatividade para inventar uma história de ser um Thor de segunda. Então ele começa a juntar as peças e pergunta aleatoriamente se a biblioteca pública guarda jornais antigos. Quando Satoshi diz sim, Houtaro pergunta casualmente se ele quer ir junto, o que aterroriza Satoshi. Como a ideia do preguiçoso Houtaro se voluntariar para se mover soa extremamente suspeita, Mayaka até pergunta se ele precisa de um hospital, enquanto Eru praticamente enfia o rosto no dele, tentando entender por que ele de repente se importa com a vida. Ele lhes diz para relaxarem com a energia de hospício e sai para esperar por Eru, já que ela é a única que realmente tem tempo para sua nova missão secundária. Quando ela chega com a bicicleta, Houtaro imediatamente visualiza ambos os cenários, andando com ela ou deixando-a ir sozinha, e percebe que de qualquer forma ele estará travado o tempo todo, então ele a manda ir desenterrar informações sobre Oji primeiro. Quando ele aparece, ela encontrou um jornal antigo dizendo que Oji costumava praticar alpinismo, embora não seja bem o que ele quer, então eles vão à bibliotecária e pedem jornais da época daquele avistamento de helicóptero. Depois de cerca de meia hora folheando notícias antigas aleatórias que ninguém se importa, eles finalmente encontram um relatório sobre 2 alpinistas que ficaram presos na montanha na noite anterior. Houtaro então se senta com Eru e explica que a história de Satoshi sobre Ogi sendo atingido por um raio provavelmente vem de seus dias de alpinismo, e que a obsessão de Ogi por um helicóptero naquela vez é porque ele sinalizou o tempo bom para a missão de resgate para salvar aqueles alpinistas presos. Mais tarde, enquanto caminham pra casa, Eru pergunta por que ele de repente se importa com algo que literalmente não é problema dele. Ela meio que espera que ele diga que está apenas entediado, mas em vez disso, ele admite que quer corrigir a ideia errada de que Oji é apenas um velho falido que adora helicópteros porque nunca consegue andar em um. Ouvir o sombrio Sherlock Holmes de segunda realmente se importar com a dignidade de alguém atinge Eru em cheio, mas ela se impede de soltar algo constrangedor e apenas lhe deseja boa noite antes de ir pra casa. No dia seguinte, Houtaro entra em sua prova sem nenhuma preparação e basicamente joga a roleta russa com cada questão até o fim. Depois disso, ele se arrasta até a sala do clube com Eru, pergunta sobre o funeral do tio dela e acaba concordando relutantemente em visitar o túmulo com ela mais tarde. Eru continua falando sobre como ele é incrível em resolver mistérios, mas Houtaro ignora e se chama de nerd inútil com muito anime no sistema. Ela se recusa a acreditar e tenta animá-lo listando todos os casos que ele resolveu, mas suas habilidades de autodepreciação são mais fortes do que qualquer discurso motivacional. Então ele a manda inventar um mistério aleatório, só para provar que ele é tão inútil quanto afirma. Eru imediatamente começa a escanear a sala em busca de um novo mistério, mas antes que ela possa inventar algo, o sistema de anúncios da escola liga, chamando por um aluno que comprou algo em uma loja no dia anterior. Ela entrega a Houtaro a nota do anúncio e o manda resolver aquilo. No segundo em que ele começa a pensar, ela se inclina demais, e os dois quase acabam compartilhando um primeiro beijo desajeitado. Mas como ambos têm a experiência de namoro de Rox, eles recuam desajeitadamente e voltam a fingir que é tudo sobre resolver mistérios. A loja mencionada no anúncio é uma papelaria administrada por um casal de idosos que vende principalmente coisas para jovens estudantes, o que já torna estranho que um estudante mais velho tenha ido lá. Como o anúncio destaca apenas uma pessoa, Houtaro imagina que o aluno provavelmente fez algo errado. Caso contrário, teria sido tratado em particular em vez de anunciado para todos ouvirem. Eru se pergunta por que ele está de repente se esforçando nisso, se o objetivo é provar que ele não é tão inteligente. Mas Houtaro diz que faz parte do plano dele mostrar que é apenas um preguiçoso que teve sorte em casos passados. Ele continua analisando a situação e acha estranho que tenham feito o anúncio tão tarde no dia, quando a maioria dos alunos já havia saído. Isso significa que tinha que ser algo urgente, possivelmente sério o suficiente para envolver a polícia. Eru supõe que talvez estejam apenas procurando alguém que corresponda a uma descrição, mas Houtaro mentalmente diz a ela para ficar na dela como a bonita, porque essa teoria não faz sentido. Depois de pensar mais, ele conclui que o aluno deve ter roubado algo, se arrependido imediatamente e enviado uma carta de desculpas ao casal de idosos, que provavelmente a entregou à polícia, levando ao anúncio repentino. O último detalhe a desvendar é descobrir que tipo de erro faria alguém confessar voluntariamente depois. Depois de queimar os últimos neurônios, Houtaro chega à ideia de que o aluno usou dinheiro falso.
Quando ele diz isso, Eru fica tão animada que se inclina até que seus lábios estejam praticamente se tocando. Mas Hotaru, ainda mantendo seu título de protagonista virgem invicto, recua e volta a pensar demais em vez de aproveitar o momento. Como Eru ainda parece confusa, Hotaru desacelera sua explicação para o nível mais básico. Ele expõe que o aluno deve ter recebido dinheiro falso de uma pessoa mais velha, não pôde recusar, usou-o na papelaria e depois se sentiu culpado o suficiente para escrever uma carta de desculpas. Eru aceita essa teoria imediatamente e esquece completamente que todo o exercício deveria provar que Hotaru não é realmente tão inteligente. Naquele fim de semana, quando Hotaru verifica o Jornal da Manhã, ele vê a história exatamente como previu, mostrando que a nota falsa do aluno está conectada a um grupo inteiro de gangsters que operam uma falsificação. Alguns dias depois, Hotaru e Eru se veem lutando contra a hipotermia depois de alguma forma acabarem trancados em um galpão. Mais cedo naquele dia, Eru ligou para perguntar se ele tinha planos para o ano novo. Mas tudo o que ele queria era dormir, então ela sugeriu uma visita ao santuário mais tarde. Sem pensar muito, ele concordou e vestiu sua roupa de inverno mais elegante naquela noite antes que ela chegasse. E ele teve um congelamento cerebral instantâneo de tão deslumbrante que ela parecia. Após os cumprimentos, ela pediu um comentário sobre seu kimono, mas a mente dele já havia congelado. Então ela lhe entregou uma garrafa de saquê destinada aos zeladores do santuário e começou a falar sobre todos os favores que teve que fazer para manter os laços de sua família em boa forma. Quando finalmente encontraram o zelador, ele os acolheu, os deixou sentar e esperou o Karou aparecer para aceitar oficialmente a oferenda. Observar toda a tradição de gente rica fez Hotaru se sentir um estranho, mas Eru simplificou em termos de pobre para que ele pudesse acompanhar. Depois eles foram ver Mayaka, que imediatamente elogiou tudo o que Eru estava vestindo e explicou seu trabalho de guardar itens perdidos para que os donos pudessem reivindicá-los após o festival. Depois de muita conversa fiada, Eru tirou uma sorte e empurrou Hotaru para fazer o mesmo. Mas enquanto ela recebeu uma bênção, o papel dele estava cheio de nada além de má sorte, fazendo-o se arrepender de ter ido junto. Logo depois, Eru tentou ler sua maldição, mas Karou continuava andando de um lado para o outro, então ela parou para verificar o que estava acontecendo. Karou então explicou que um dos voluntários havia mexido nos suprimentos, então ela se ofereceu para ajudar buscando mais no armazém. Hotaru decidiu ir junto novamente, esquecendo o quão perigoso isso geralmente se mostra. O suposto detetive então a levou para um galpão pensando que era o armazém, e só percebeu o erro quando Eru explicou a diferença. Pouco antes de a porta ser trancada, o frio rapidamente piorou brutalmente. Então Hotaru tentou gritar por ajuda, mas ela cobriu a boca dele, dizendo que ficaria terrível para a família dela se ela fosse encontrada sozinha em um galpão com um qualquer. Ele ignorou o desrespeito flagrante e elaborou vários planos de fuga, mas ela insistiu que quebrar qualquer coisa seria desrespeitoso com o santuário. Conforme os minutos se arrastam, a temperatura cai ainda mais. E quando eles pensam que alguém está perto o suficiente para ajudar, acaba sendo apenas um voluntário pegando um item perdido para a estação de Mayaka. Isso dá uma ideia a Hotaru, então ele quebra um pedaço do galpão e joga fora o guardanapo de Eru, esperando que Mayaka perceba que é um sinal. Minutos depois, Satoshi aparece na estação de Mayaka, então ela lhe mostra o guardanapo, mas ele o descarta completamente. Depois de esperar mais, Hotaru tenta novamente, mas desta vez ele joga sua carteira com um papel de sorte amarrado, mas tudo o que Satoshi percebe é uma moeda, que ele usa para obter sua própria sorte. A essa altura, a hipotermia impede Hotaru e Eru de pedir ajuda, então eles silenciosamente se culpam por terem amigos desorientados, mas Hotaru de repente se lembra de uma última opção e começa a procurar por uma corda. Eru sugere usar a que segura seu kimono e pensa que ele vai entender a dica, mas ele rapidamente percebe que o frio está afetando a capacidade dela de pensar com clareza, então ele recusa. Ele então encontra uma corda amarrada ao telhado do galpão e prende a bolsa de Eru nela antes de jogá-la para fora. Minutos depois, Mayaka finalmente percebe algo estranho e Satoshi junta as peças do que Hotaru estava tentando lhes dizer o tempo todo. A essa altura, ambos já estão perdendo a esperança enquanto a queimadura de frio se torna crítica, mas Satoshi aparece bem a tempo de tirá-los. Alguns dias antes do Dia dos Namorados, Mayaka fica presa na sala do clube lutando contra o cacau em pó como se fosse um chefe final porque ela quer fazer chocolate do zero para Satoshi. Mas seus planos de backup insanos para o fracasso fazem Hotaru se perguntar por que ele continua saindo com esses lunáticos. Depois de escapar da cena do crime de chocolate, ele começa a ir para casa e acaba de parar em um fliperama quando Satoshi aparece e o desafia para um jogo. Enquanto jogam, Hotaru percebe que ele está suando frio ou espumando pela boca para vencer como costumava fazer antigamente. Mas o verdadeiro choque vem quando Satoshi realmente aceita a derrota e o elogia, em vez de fazer uma birra como algum rival de anime perdedor. Quando o dia do amor finalmente chega, Hotaru acorda com uma barra de chocolate de pena de sua irmã, chuta-a para um canto do quarto como se fosse má sorte e se arrasta para a escola.
No caminho, Eru se aproxima para falar sobre o projeto de chocolate de Mayaka, e casualmente solta que a maneira de sua família mostrar amor é não dar absolutamente nada às pessoas. A forma como ela diz isso o faz perceber que ela está basicamente tentando confessar, o que quase causa um curto-circuito em seu cérebro, mas ela rapidamente recua antes que sua alma possa deixar seu corpo. Mais tarde, Mayaka está com o clube de mangá. Então Eru senta na sala do clube guardando o chocolate enquanto Houtaro acampa na biblioteca esperando a chuva acalmar. Em certo ponto, Eru aparece para perguntar se ele viu Satoshi, sai, depois volta com ele, apenas para anunciar que o chocolate foi roubado. Houtaro tenta o seu melhor para manter sua expressão indiferente usual. Mas antes que Eru sequer fique séria, ele cede e deixa o modo detetive assumir. No caminho para cima, eles encontram um membro do clube de artesanato, e depois que Eru explica a situação, Houtaro pergunta se ele viu alguém sair do andar deles. O cara então diz que só viu os 3, o que significa que o culpado ainda está à espreita. Então eles invadem o único outro clube que ainda está aberto. No segundo em que o capitão deles sai, Eru vira uma chefe da máfia e os ameaça com prisão, então Houtaro intervém e explica corretamente. A capitã então pergunta às amigas sobre isso, mas elas apenas riem, já que são todas especialistas em para sempre sozinhas, que nem sonham em ganhar chocolate de Dia dos Namorados. De volta à sala do clube, Eru permanece paranoica e vai ao banheiro feminino, deixando Houtaro para trás para juntar as peças do quebra-cabeça. E quando ela volta, ele finalmente descobre. Ele tenta contar a ela, mas então Mayaka entra, e Eru explica tudo o que aconteceu a ela. No entanto, Mayaka nem parece tão chateada e ignora. Mas Eru já estava planejando cometer o homicídio e sai antes que Houtaro apare e diga que a ladra é aquela outra garota do clube que eles visitaram. Ele então promete resolver isso sozinho. Então ela sai para alcançar Mayaka. Ao pôr do sol, Houtaro começa a caminhar para casa com Satoshi e para em uma ponte para devolver sua bolsa, dizendo que sabia a verdade o tempo todo. Ele pergunta por quê, e Satoshi explica que está tentando se reinventar como um cara tranquilo e indiferente que não consegue se obcecar por nada. O problema é Mayaka, porque ele sabe que aceitar o chocolate dela o transformaria instantaneamente em um apaixonado bobo. E a última coisa que ele quer é decepcionar Andrew Tate e o Conselho Global de Sigmas. Mais cedo, Mayaka já havia confessado a Eru que sabia que Satoshi era quem havia pegado o chocolate e apenas fingiu o contrário porque percebeu que ele estava apenas evitando seus encantos. Ambas as garotas ainda estão chateadas por ele agir como se tivesse sido roubado, mas pelo menos Eru se sente melhor sabendo a verdade. Antes de ir para casa, Houtaro diz a Satoshi para parar de mentir para si mesmo, então volta para desenterrar a barra de pena de sua irmã, já que esse é o único presente que seu eu solitário conseguiu. Meses depois, Eru liga para Houtaro e implora para que ele ajude em algum festival de santuário em que ela se meteu, então ele quebra seu código de solitário mais uma vez. Logo após a ligação, ele se arrasta até o santuário e é empurrado para uma sala cheia de fósseis antigos que estão se segurando a sanidade com fita adesiva enquanto tentam organizar tudo. Quando eles mencionam atravessar uma ponte, Houtaro se lembra de ter avistado uma van de construção por perto e lhes conta sobre isso. A princípio, eles o ignoram porque aparentemente as empresas de construção deveriam saber sobre o evento. Mas quando um deles volta com as más notícias, todo o clube de idosos entra em pânico, tentando descobrir um plano de contingência. Logo depois, um mensageiro convoca Houtaro para a sala onde Eru está se vestindo como realeza do santuário, e ele apenas fica lá como um leal assistente de palco, esperando ordens enquanto ela o manda fazer as coisas em nome dos velhos. Depois que ele cumpre as tarefas dela, eles terminam o resto da preparação e então o forçam a usar uma roupa que o faz parecer um palhaço samurai. Justo quando ele pensa que a vida não pode piorar, Eru sai parecendo que inventou a própria beleza sozinha, e seu cérebro entra em curto-circuito tão forte que ele quase esquece como respirar. Seu papel oficial agora é protegê-la do sol, mas com seu brilho, ela basicamente ofusca o próprio sol. Então ele apenas fica lá lutando por sua sanidade até que Mayaka e Satoshi apareçam e o assam vivo instantaneamente. Após o fim da procissão, Mayaka e Satoshi continuam se revezando para zoá-lo, até que Satoshi finalmente sai para pegar uma bebida, e Mayaka usa a pausa para agradecê-lo por ajudá-la com seu chocolate de Dia dos Namorados. Mais tarde naquele dia, ele encontra um lugar para relaxar na varanda e tenta desfrutar de um pouco de silêncio quando Eru aparece para cutucar seu cérebro sobre todo o drama da construção. Muito exausto para fingir que não se importa, ele revela que provavelmente está conectado ao cara suspeito que o vestiu. Aparentemente, o sujeito continuava falando sobre a procissão como se fosse um evento cósmico único na vida, quando na realidade acontece a cada 2 anos. A única reviravolta especial desta vez foi que eles pegaram uma rota diferente passando por uma árvore sagrada, o que fez Houtaro suspeitar que o cara provavelmente havia chamado a empresa de construção para bloquear a ponte de propósito apenas para que o desfile tomasse outro caminho.
Depois de exercitar seu cérebro de detetive, ele começa a ir para casa. E claro, Eru o acompanha. Ela se abre sobre seu futuro como a única herdeira da família, dizendo que tem que escolher entre gerenciar as fazendas para manter a produção ou lidar com as finanças para garantir que não entrem em falência. Embora a ideia de estar acorrentada a um campo tranquilo cheio de flores e velhos barulhentos não a entusiasme exatamente, ela está determinada a tirar o máximo proveito disso. Ouvir ela desabafar faz Houtaro perceber que ele está completamente obcecado por ela. Mas como sua espinha é feita de pudim, ele se recusa a admitir isso na cara dela, e apenas aceita que está condenado a permanecer um solitário sem coragem para sempre. Houtaro algum dia encontrará coragem para confessar seus sentimentos por Eru, ou ela o fará primeiro. Comente a parte 2 para descobrir e não perca.